Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos aí já chegando, né, praticamente no final do ano, mas já não é 2 meses, né? Não são 2 meses, são um mês e alguns dias para chegar o ano de 2025 ao seu final. Bom, eu sempre trago aqui no programa assuntos importantes, como conhecimento, conteúdos e tal, e às vezes, junto a isso, vem um grande amigo, como é o caso hoje, né, do Mários Queiroz, escritor, meu amigo, que é essa grande, a grande virtude que eu tenho, ter amigos desse porte. Mários, que bom te ver. Silvio, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito contente de estar aqui. Perfeito. O Mários Queiroz, além de tudo, é um escritor, né? Um escritor que hoje está despontando no mercado literário brasileiro. Mários, antes de mostrar os teus livros, o que te levou a ser hoje um escritor renomado, reconhecido e com uma perspectiva muito grande na frente? Silvio, a ideia de escrever, eu te confesso que não estava previsto, eu não planejei escrever. Eu descobri a escrita recentemente, com 56 anos eu lancei o meu primeiro livro, né? Já tinha feito uma autoria. Meu nome é Tempestade. Esse foi o meu primeiro livro. Meu nome é Tempestade. Inclusive, eu tive que procurar, Silvio, entender qual é a categoria da minha escrita. E eu comecei a tentar entender isso, porque é muito novo para mim. Mas o que acontece? Eu escrevo ficção realista, que é uma história que poderia ter acontecido, pode estar acontecendo ou poderia acontecer um dia. E poderia não ter acontecido e nem acontecer. Também não. Então, essa modalidade ela é muito interessante porque ela não está no campo da fantasia, ela está no campo muito realista. E as pessoas me perguntam, assim, por exemplo, tem um livro meu que fala sobre algumas coisas que envolvem segurança pública. E aí um amigo que trabalha na segurança pública perguntou assim, cara, alguém te contou alguma coisa? Eu disse, não, ninguém me contou nada. Não, porque ele disse assim, eu li o teu livro e algumas coisas são muito realistas, inclusive algumas acontecem. E imagina que eu estou falando sobre corrupção, uma série de coisas ocultas assim da segurança pública. Mas assim, a descoberta é recente e eu diria que é encantador poder escrever, né? Eu sei que tu és escritor também, tem tuas obras, e é algo assim muito motivador, Silvio. É um mundo novo e nós, escritores, somos criadores de mundos também, né? O mundo da ficção é um mundo que sai da imaginação e quando a gente se dá por conta, essa história ganha uma forma muito forte, inclusive. Eu queria até comentar contigo que depois que eu lancei Meu Nome é Tempestade, eu recordo de conversar com um amigo ao telefone, logo depois que ele leu, e eu me dei por conta de que ele falava sobre os personagens como se fossem pessoas reais, e aquilo me chamou muita atenção. Então, quando ele falava do fulano, pô, eu pensei que fulano ia fazer tal coisa, e quando eu percebi, eu digo assim, cara, ele está falando como se fosse uma pessoa real. Isso é muito impressionante, como as pessoas, elas se envolvem com a história. E para finalizar, eu te digo, cheguei à conclusão, as pessoas querem ler boas histórias, procuram boas histórias, né? E eu me esforço para conseguir entregar esse produto para as pessoas. O escritor tem muito a ver com o palestrante, né? Porque, na verdade, o palestrante é um escritor que fala, né? Pode ser? Então, na verdade, assim, a tua experiência, que tu está me falando aí, ela remonta a algumas coisas que acontecem comigo com minhas palestras. Por exemplo, o camarada esse que leu o teu livro, que te ligou e tal, que tu identificou essas coisas realísticas, né? Em relação ao teu livro, aconteceu um tempo atrás aí, agora uns 2 meses, uma senhora me ligou, me lembrava dele, e disse, olha, Silva, que meu nome é tal, eu assisti uma palestra tua há 15 anos. Eu digo, mas, pô, a senhora se lembra? E o senhor sabe por que eu me lembro? Porque o senhor disse uma coisa naquela palestra que mudou a minha vida. Nossa. Então, na verdade, a gente fica feliz porque ao compartilhar essas coisas, verdade, tu estás abrindo um caminho para uma pessoa, de repente, ter uma libertação, ter uma forma de ver a vida diferente. E me arrisco a dizer, Silvio, que essa expansão do conhecimento, das coisas que nós levamos, eu me arrisco a dizer que é despretensioso, porque o compartilhar, ele não obriga ninguém. Ninguém é obrigado a ler um livro, a assistir uma palestra. E quando nós, ou como palestrantes, ou como escritores, entregamos isso, às vezes assim, com amor mesmo, né? Com dedicação, com amor, e é muito bacana isso, porque nós não temos a noção de até onde vai um livro, uma ideia.
uma frase, né? Isso acontece muito com os filmes também, né? É. Às vezes tu assiste um filme inteiro de 2 horas, mas ali tem uma frase que vale pelo filme, que é uma ideia. Então, essa tua experiência é muito gratificante. Aquele né? livro Love Story, não sei se tu chegaste a ver. Não, não. Love Story é da minha época, década de 70. Mas que virou filme. Filme, Tá. Love Story é do Carl Sagan. Então, esse Carl Sagan tem uma frase que no filme, bem como tu disseste aí, o filme Love Story tem uma frase que eu li isso aí, eu vi esse filme há 50 anos. Nossa. E esta frase que eu vou te dizer agora, ela mudou a minha forma de ver a vida. Tua caminhada e tal, teus erros, teus acertos. E a frase é o seguinte: amar é nunca ter que pedir perdão. Esta frase, se tu examinar, ela encerra uma coisa filosófico-religiosa assim, da maior profundidade. Concordo. Quando tu ama, tu não precisa pedir perdão. Por quê? Porque tu não vai agredir, tu não vai trair. Entende? Então, amar verdadeiramente é nunca ter que pedir perdão. Então, como diz, uma frase, uma palavra dita muda, transforma a vida das pessoas. E é isso que nos anima, a você também. Assim como ao contrário. Sim, uma ofensa, uma colocação mal feita, maldosamente feita. Num momento errado também, pode trazer pode destruir. Um dano, pode destruir uma amizade. Destrói uma vida também. E isso é interessante, né? Em outras palavras, nós estamos falando do poder da comunicação, seja através do verbal, do escrito, né? E das manifestações artísticas também, Com né? certeza, porque eu até fico pensando, o escritor é um artista? Eu acho que é, né? Porque é uma arte. Aliás, as expressões humanas são arte, né? O sujeito palestrar, se motivar, ter uma força da expressão é uma coisa rara, né? E eu digo assim, e tem uma profundidade incrível. Né? Falando dos teus livros, Vamos lá. eu sempre me lembro o seguinte: o Einstein tem uma palavra também, o Einstein é um cientista, Albert Einstein. Ele tem uma expressão que também mudou muito a minha vida, a maneira de ver a vida, e essa questão do livro, das palestras, que é a seguinte: Einstein dizia assim, ó, a vida só vale a pena quando se vive para os outros. Olha a profundidade disso, quer dizer, na verdade nós vivemos quando nós compartilhamos a nossa vida, quando nós vivemos para os outros. E aí, um dos meus livros, eu cito essa palavra do Einstein para dizer o seguinte, ó, a questão do egoísmo e do narcisismo. Tu sabe que a palavra egoísmo ela foi muito maldosamente demonificada na sociedade. Porque o que é o egoísmo? O egoísmo é quando tu pensa primeiro em ti e depois nos outros. E eu te pergunto, tu podes ajudar os outros se tu não está bem contigo? Então tu tem que ser um pouco egoísta, tu tem que ser egoísta. Por exemplo, num avião, um avião dá uma despressurização, aquela história toda. Né? Tu vai primeiro te resolver o teu caso, para depois... O narcisista já é de Narciso. O que é o Narciso? Ele olhou a imagem dele na água e quis beijar, se abraçar nela. Ele só pensa nele, ele não pensa nos outros. Sim. Então, acho que isso é uma separação necessária, né? Ou seja, o amor próprio, tá? é uma necessidade, tá? Exemplo assim, ó, as pessoas que estão todos os dias na internet, né? Que são, vamos dizer assim, atingidas por várias propagandas. A gente vê muito curso disso, curso daquilo, etc., e estão vendendo soluções milagrosas, você vai ficar rico, você vai resolver todos os problemas, e eu fico pensando assim, Silvio, que adianta tu receber determinadas ferramentas, tá? Se a tua autoestima não está boa? Ou seja, tu não está fortalecido. Tu não está preparado para receber isso. Exato, porque essa mudança, o ferramental externo, ele não funciona se tu não tiveres esse cuidado que tu disseste contigo mesmo. Ou seja, você primeiro tem que estar bem para poder dar continuação aos teus planos, teus projetos, né? O teu primeiro livro, Meu Nome é Tempestade, qual é, fundamentalmente, o que ele trata? Esse livro, ele trata sobre a história de uma moça, tá? Que é um livro muito polêmico, tá? Porque o eixo central dele é a infidelidade masculina,
tá? Então, essa moça, que é a protagonista, ela tem como diversão seduzir homens infiéis, homens casados, comprometidos, e com essa sedução, ela deixa esses caras assim apaixonados por ela, né? Porque ela é Sedutora. sedutora e irresistível, É. vamos dizer assim que ela é composta esse personagem. O que acontece? Quando esses caras, né, esses homens estão realmente caídos de paixão por ela, ela recolhe provas da relação da infidelidade e entrega para as companheiras, para as esposas, para as noivas, para as namoradas, e isso causa um caos, né? Porque ela é realmente destruidora. Por isso que o nome do livro é Meu Nome é Tempestade, porque ela realmente é destruidora. Nesse caminhar dessa personagem, que eu considero um caminhar autodestrutivo, porque uma pessoa que anda nesse caminho, ela corre sérios riscos, né? De vingança, de violência, etc. E aí eu não posso contar muito mais, porque as pessoas Aí vão entender para onde vai essa situação. Mas é um livro muito interessante, porque ele é muito provocador, né? Perfeito. E O Cativeiro, esse é o último livro, que o lançamento será no dia 16 de novembro, às 15 horas. 15 horas, na Feira do Livro. Isso. Cativeiro é o meu segundo livro, tá? Eu posso dizer que ele foi lançado agora em 2025 e o Meu Nome é Tempestade em 2024. Silvio, o cativeiro, o nome já fala, né? O cativeiro é aquele espaço onde o refém fica retido, segregado, até a hora do resgate. Supostamente seria isso, né? Mas o que acontece? O cativeiro, eu costumo dizer que é um sequestro incomum, tá? Então, nós temos o seguinte cenário. A refém é uma senhora já com quase 80 anos, só que ela é mãe do contrabandista mais temido, poderoso, cruel e perigoso de um país fictício. Então, o que acontece? Essa senhora é sequestrada. E esse sujeito, que é um cara temido inclusive por outras facções, tudo, né? O que acontece? Acontece um fenômeno interessante, porque o mundo do crime fica abalado com esse sequestro. Por quê? Porque ninguém quer ser acusado ou ficar suspeito de que é o mandante desse sequestro. Inclusive, isso mobiliza famílias que vão lá falar com ele e dizer assim, olha, a gente não tem nada a ver com isso. Vamos ficar fora dessa. Exato. E, ao mesmo tempo, como ele é um sujeito muito, muito forte, muito grande, ele não sabe quem é o inimigo que está por trás disso. Então, o Cativeiro, ele tem uma história muito interessante, porque vai muito além do que eu estou te contando. Mas eu colocaria um outro elemento. Então, nós temos duas situações. Nós temos o cativeiro em si, o que acontece lá dentro. Essa senhora precisa de cuidados, ela tem que estar ali sendo cuidada. Protegida, etc. Mas a vida dela está por um fio. Por quê? Porque não existe pedido de resgate. Então, já todo mundo sabe que é uma vingança. E até onde vai isso? Mais detalhes. Lendo o livro. Claro que é imperdível, dia 16 estarei lá na Feira do Livro, né? Então, vai ser um prazer. 15 horas. 15 horas. 3 da tarde. É o último dia da Feira do Livro. É o último dia da Feira do Livro. O encerramento é um domingo. É um domingo. É um domingo. Ah, maravilhoso. Que dia maravilhoso, né? Um domingo à tarde, né? Vamos encerrar a Feira do Livro. Lá na Feira do Livro. Mas, Mário, muito obrigado pela tua presença aqui. Parabéns. Espero que essa caminhada tua continue, né? Eu vou ler esses livros aqui, eu já vou ler em 15 dias, no máximo. Sou um cara que tem voracidade por leitura. E boa leitura, então, é tudo comigo. Um grande abraço. Muito obrigado. Vamos conversar mais seguido, né, Tia? Dia 16 Estaremos de novembro, 15 horas, lá na Feira do Livro, na sessão de autógrafos. Muito obrigado. Até lá, um abraço. Um abraço para todo mundo. Valeu. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, estou recebendo o Dr. Gustavo Bernardi, especializado na área do mercado imobiliário. Dr. Bernardi, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Uma vez mais aqui no nosso Economia e Desenvolvimento. E sempre tem novidade nessa área, né, Dr. Bernardi? Qual é a novidade da semana? Pois então, essa novidade, Silvio, nós inclusive já falamos aqui outras vezes, né? Que é o julgamento do tema 1348 no STF acerca da incorporação de imóveis em empresas. O que acontece, Silvio?
quando a gente tem na sua pessoa física um imóvel, né, a gente pode incorporar este imóvel dentro de um CNPJ, dentro de uma estrutura societária. Isso serve para quê? Serve para redução de custos, redução de tributos, serve para te incrementar patrimonialmente essa tua empresa. O que acontece é que, ao longo dos anos, os municípios foram tributando essa incorporação. Existe um artigo constitucional, o artigo 156, que diz o seguinte: olha, é isento de tributo a incorporação de imóveis numa empresa. Porém, ela faz uma ressalva, que é quando esta empresa tem como atividade preponderante, Silvio, a exploração imobiliária, locação, compra e venda, né? A exploração imobiliária fazia com que ocorreria a incidência desse tributo. Isso desestimulava as pessoas a criarem estruturas para reduzirem a sua carga tributária. Pois bem, entrou em votação agora, através do recurso extraordinário 1495-108, o tema 1348 do STF, em que se procura estender esta isenção também para empresas cuja atividade preponderante é a atividade imobiliária. Isso é muito importante, Silvio. Nós estamos às portas de uma reforma tributária em que vai aumentar muito, vai aumentar de forma exponencial a tributação. Que começa a vigorar no começo do ano que vem. Isso. Daqui a 2 meses. Tudo indica que sim, ela ainda não foi concluída. O que acontece é o seguinte: quando a gente tributa uma alocação na pessoa física, a gente tem uma tributação na fonte de 15%. E depois nós vamos ter, na declaração de imposto de renda do ano que vem, a possibilidade dessa tributação chegar a 27,5%. Quando você cria uma estrutura societária, uma holding patrimonial, né? A gente chama de holding, mas é uma estrutura societária cuja atividade preponderante é a exploração imobiliária. Compra, venda, alocação de imóveis, né? Você reduz muito essa carga tributária. Você reduz essa carga tributária para algo em torno de 14%, 15% ou até menos, dependendo da forma como essa empresa for trabalhar. Então, este tema é muito importante, né? Ele vai trazer um estímulo à criação dessas estruturas societárias, dessas holdings patrimoniais, e, além disso, traz uma vantagem econômica. Quando você cria uma holding, quando você estabelece uma estrutura societária para explorar os seus imóveis, você também pode planejar a sua sucessão, né? Você permite com que você, se fizer um bom planejamento, transfira patrimonialmente os seus bens para os seus filhos, para os seus herdeiros, sem nenhuma carga tributária. Então, esse tema é de relevância extrema. É o primeiro tema neste ano que tudo indica vai ser favorável ao contribuinte. Nós temos 3 ministros que já julgaram favoravelmente. Um ministro pediu vistas, então o julgamento está suspenso, mas tudo indica que a tendência é que seja favorável ao contribuinte, Silvio. A gente poderia pensar que o jogo está virando, mas não é bem assim, né? De 3, uma foi a favor do contribuinte, né? Então, acho... Não, na verdade, os 3 foram a favor do contribuinte. Os 3, né? Os 3 foram 3. Mas de tantas outras que foram contra, né? Sim. Então, isso é que é importante. Na área imobiliária vai ser o primeiro julgamento que, a princípio, tem uma tendência favorável ao contribuinte. Bom, no próximo programa, o doutor Bernardo vai trazer uma grande novidade aqui envolvendo o município de Eldorado do Sul. Eu não vou citar nem ele, naturalmente, mas aguardem que vai ser uma grande notícia para Eldorado do Sul. Eu adoro Eldorado do Sul, que teve um problema sério com a enchente, né? Sim, Eldorado do Sul, Silvio, sofreu muito. O Eldorado do Sul ele vinha num crescente astronômico, né? Criação de condomínios, pessoas indo morar em Eldorado do Sul, o aumento das pessoas cuja residência eram declarada em Eldorado do Sul, porque Eldorado do Sul, nós já conversamos aqui também, está se tornando a estrada do mar aqui da Grande Porto Alegre. Condomínios dos 2 lados da Estrada do Conde, condomínios de ótima qualidade, classe média alta, classe alta. 10 minutinhos de Porto Alegre. 10 minutos de Porto Alegre. Tem barco, né? Tem barco. Vai ter mais barco agora, inclusive. Vou antecipar aqui, agora vai chegar o catamarã até lá, né? Porque estão fazendo, já foi autorizado ali
o desassoreamento do canal, o catamarã vai chegar em Eldorado do Sul, né? E tudo indica nós vamos ter um lançamento de ponta em Eldorado do Sul, claro, grandioso, grandioso, né? Com 4 condomínios maravilhosos, né? E que vai valorizar ainda mais Eldorado do Sul. Então, semana que vem, esta grande informação do doutor Gustavo Bernardi. Abraço e até a semana que vem. Um abraço, Silvio. Uma das grandes instituições do Rio Grande do Sul é o Conselho Regional de Contabilidade. E vamos ter neste mês, agora dia 13 de novembro, a eleição de renovação do Conselho. Estou recebendo aqui a Priscila Castanha. Priscila, obrigado pela tua presença. E, naturalmente, vocês são da oposição e estão concorrendo aí porque querem mudanças no Conselho. O que mais importante tu destacaria? Então, hoje a nossa chapa ela trabalha 3 pilares: proteger, valorizar e orientar. E nós sentimos uma grande necessidade de, dentro do Conselho Regional de Contabilidade, ser aprimorada a questão da parte de educação. Essa parte de educação é levar orientação aos profissionais da área contábil e trabalhar isso de uma forma preventiva. Nós temos aí a reforma tributária, que vem para início de 2026, e temos muitas coisas a serem colocadas em práticas com um intuito já preventivo de orientar os profissionais da área contábil, e não apenas sobre a questão de legislação, mas também de práticas do que precisa ser feito, tanto pelo contador junto ao cliente, mas dentro do escritório de forma preventiva. Então, tem se trabalhado muito em relação à questão apenas da legislação, mas é identificada uma necessidade de atuação mais direta, de forma prática, junto a essas empresas de contabilidade, para que eles levem a orientação aos empresários. Essa é uma grande aspiração dos contadores e do pessoal do Conselho, né? Sim, com Da turma certeza. toda. Porque essa questão da reforma tributária, ela tem um impacto direto, não apenas da legislação, mas na área de tecnologia também dentro das empresas. Então, existe a necessidade do desenvolvimento desses profissionais para que eles entendam a complexidade, o que precisa ser feito, trabalhar de forma preventiva. Então, o Conselho ele tem essa responsabilidade de trabalhar esse pilar, de orientar a classe para que ela se atente aos pré-requisitos que precisam ser vistos antes de começar 2026. E hoje nós vemos muitos debates sobre o que está acontecendo, sobre a legislação em si, mas nós precisamos de ações práticas e estratégias para que os profissionais se sintam seguros, né? Ou pelo menos tentar se sentir mais seguros com a chegada de 2026. Tá bom, sucesso então. Obrigada. Muito bem, outro integrante da chapa de oposição ao Conselho Regional de Contabilidade, o conhecido, né, admirado por todos nós, um ícone do segmento, que é o Salésio D'Agostinho. Salésio, qual é o recado? Muito bem. Contador, técnico em contabilidade, chapa 2. Nós não somos oposição. Nós queremos é trazer para a nossa profissão uma nova proposta de valorização, de proteção e de orientação. Contador é o agente da riqueza. Nós temos o contador, aquele que protege o patrimônio. Nós temos o empresário, que possui o patrimônio para gerar emprego e renda. Nós temos o governo que precisa do empresário para arrecadar e contribuir para manter o funcionamento sadio do seu Estado. Vejam que o contador, ele é o protagonista disso tudo. O contador orienta o empresário para prosperar, prospera para arrecadar mais, arrecada mais para que o Estado ofereça à sociedade algo melhor. Por isso, o contador precisa assumir o seu papel de protagonista. Ele é o agente da riqueza. E isso nós precisamos resgatar.
Isso nós precisamos fazer com que a sociedade entenda o quanto somos importantes. Nós, como contadores, somos aquela pessoa, aquele profissional que faz com que o empresário prospere, para que o empresário gere emprego e para que a sociedade se sinta segura. E, por consequência, o Estado arrecadando mais para oferecer à sociedade melhores condições sociais para ela. É por isso que eu digo, vamos assumir o papel protagonista desse campo que hoje está abandonado. A Chapa 2 vai trazer isso para você e você vai sentir orgulho de ser contador e a sociedade vai sentir protegida de ter esse profissional na proteção da riqueza que ela precisa para poder manter a estabilidade social. Ok? Chapa 2, 13 de novembro, conto com vocês. Sarésio, obrigado, sucesso. Vamos lá, sucesso, Chapa 2. Outro integrante da chapa que concorre à eleição do Conselho Regional de Contabilidade agora, nesse mês, é o Giovanni D'Agostini. Tem um recado, Giovanni? Então, no dia 13 de novembro, teremos eleições pela internet para 2/3 da bancada de conselheiros do Conselho Regional de Contabilidade. Rio Grande do Sul terá 2 chapas, a chapa 1 de continuação, o continuismo, né? E a chapa 2, que é a chapa da renovação. Venho aqui, então, em nome da chapa 2, pedir o seu voto. Gostaria de falar sobre os nossos lemas, né, de proposta: proteger, valorizar e orientar. No que toca à proteção, nós temos um empenho a realizar enquanto gestão que pretendemos ser, no sentido de fiscalizar e tirar do mercado de trabalho os leigos. Essa é uma atividade muito importante do Conselho Regional de Contabilidade e nós pretendemos fazer isso. Vou dar um exemplo para os senhores e para as senhoras, a questão da perícia contábil. A perícia contábil, no que tange a questão do patrimônio, ela é uma atividade prerrogativa dos contadores, dos bacharéis em ciências contábeis. Eu pergunto para o senhor, para a senhora, perita contábil, você acha que realmente nos tribunais são somente os contadores que estão exercendo a perícia contábil? Ou você acha que os juízes e os operadores do direito estão, daqui a pouco, recrutando outros profissionais para o exercício da perícia contábil? Não é? Então, nós, da Chapa 2, vamos intensificar o processo de fiscalização e também de conversar com os membros do Poder Judiciário para esclarecer os membros do Poder Judiciário no que toca a questão da perícia patrimonial ser exercida exclusivamente pelos contadores, pelos bacharéis em ciências contábeis, devidamente cadastrados no Conselho Regional de Contabilidade. Então esse é o meu recado. Peço voto dia 13 de novembro, é Chapa 2. Sucesso. Muito bem, na cabeça da chapa que vai concorrer à eleição do Conselho Regional de Contabilidade está a minha amiga Loni Maletsky. Esse nome é polonês, é chinês, o que é? É alemão. Alemão. Para mim é tudo a mesma coisa. Enfim. Mas e aí, qual é o recado, Loni? Tá, sim, nós teremos as eleições para o Conselho Regional de Contabilidade no dia 13 de novembro, agora de 2025. Então, eu quero me dirigir a todos os colegas contadores e técnicos em contabilidade do Rio Grande do Sul. O resumo é o seguinte: nós temos 36 mil profissionais de contabilidade no Rio Grande do Sul registrados. Desses, somente 26 mil estavam aptos a votar na última eleição, ou seja, 10 mil estavam fora do sistema. Desses 26 mil que estavam aptos a votar, somente 16 mil optaram por votar, ou seja, mais 10 mil que não estão contando para eleger o sistema, que não foram para a eleição do sistema. Então, a nossa proposta da Chapa 2 é assim: nós queremos os 36 mil profissionais representados pela nossa chapa, nós queremos que todos se sintam pertencentes, nós queremos que todos os
colegas contadores que fizeram ciências contábeis, que estudaram para esse curso, que passaram, que fizeram essa opção na sua vida profissional, que se cadastrem no CRC-RS, que não sejam que não optem por dar baixa no seu título de conselho, e ainda nós queremos representar, então, para que todos esses profissionais se sintam pertencentes, para que finalmente nós possamos nos sentir valorizados, né? O nosso tripé aqui é proteger, valorizar e orientar, e somente com um conselho com todos os profissionais pertencentes é que nós teremos essa força para mostrar para a sociedade e mostrar a todos. Então, nesse dia 13 de novembro, não opte por não votar, opte para mudar, opte sim para fazer a diferença e votar na chapa 2, para que nós possamos fazer essa virada, então, de uma chapa de oposição comandar o CRC a partir do ano de 2026. Votar e votar bem. Eu acompanho há muitos anos como economista, eu admiro os contadores, que seria, sem a contabilidade, a saudabilidade das empresas. Nós só temos grandes empresas de qualidade e tal, porque temos contadores competentes, né, técnicos de contabilidade, que são responsáveis por isso. Mas eu vejo, Loni, quero a tua opinião a respeito, que esta é uma grande oportunidade do Conselho Regional de Contabilidade receber uma oxigenação necessária para ele se tornar efetivamente uma entidade à frente, né, e fazer com que haja uma nova visão da sociedade sobre a importância do próprio Conselho. Sim, exatamente. Agora, como nós temos a questão da reforma tributária, agora os contadores, os profissionais da contabilidade, mais do que nunca, vão aparecer para a sociedade, vão ter que trabalhar internamente e também externamente com o cliente, porque essa reforma tributária, ela mexe com toda a estrutura empresarial existente, com toda a contabilidade pública e privada existente. Então, é mais é uma chance de toda a sociedade realmente valorizar, né, nós mostrarmos o nosso trabalho, né? Em cima disso também nós temos o pilar orientação, que nós queremos orientação para os contadores, né? Existem muito poucos cursos, palestras, orientações, educação continuada, e esse é um dos nossos principais pilares. Nós não queremos ninguém passando o trabalho sozinho. Nós queremos, no Conselho Regional de Contabilidade, que tenha essa formação durante 5 dias da semana, para que o colega que não possa ir num dia possa ir no outro, né? E nós não podemos deixar os colegas isolados e deixarem os colegas com esse problema, e um conselho tem que estar atuante para isso. É para isso que nós queremos estar em 2026 no Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Parabéns e sucesso. Eu acho que o Conselho Regional de Contabilidade precisa exatamente desta mudança, né? Será uma mudança de rumos, certamente rumos muito melhores para os técnicos de contabilidade e os contadores que hoje representam a sociedade brasileira e gaúcha. Um abraço e sucesso. Muito obrigada. Bom, estou aqui com o Dr. Carlos Bider. O Bider, sempre é maravilhoso conversar com ele, um camarada que tem não só o conhecimento, além de ser gremista, né, mas tem um conhecimento muito interessante em várias áreas do conhecimento da sociedade. Carlos, obrigado pela tua presença uma vez Muito mais. obrigado, seu prazer sempre estar aqui contigo. Sabes que eu fico pensando, né, nessa situação que nós estamos vivenciando aí no Brasil, quando houve a declaração de independência dos Estados Unidos, Thomas Jefferson colocou lá umas questões que dizem respeito ao seguinte: o Estado ele tem que ficar responsável pela garantia da vida, das liberdades e da busca da felicidade. Cada um vai buscar a felicidade que quer. Mas, em primeiro lugar, a vida. Nós estamos num país em que o que menos se garante é a vida. Veja, essa aí é a questão do tráfico, né? Um governo que é um governo aliado aos traficantes. Que futuro temos? Silvio, eu tenho refletido muito depois daquele episódio lá no Rio de Janeiro, o qual eu saúdo, eu já deixo claro a minha posição, saúdo porque foi o rompimento de uma tradição de não
enfrentamento do tráfico de drogas, De coisa que já vem, acovardamento, né? coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Eu morei no Rio de Janeiro no final dos anos 70 e já ali se sentia, vamos dizer assim, um aumento da criminalidade no Rio de Janeiro. A gente andava com muito cuidado no Rio de Janeiro, coisa que aqui não acontecia. E de lá para cá só piorou o Rio de Janeiro, né? Então, acho que, vamos dizer assim, o domínio das milícias do tráfico no Rio de Janeiro é uma questão que envolve não só o Rio de Janeiro, mas envolve o Brasil todo. Então, a preocupação de todos em relação ao combate à criminalidade no país precisa ser tomada de verdade. E pela primeira vez, o governo do Estado do Rio de Janeiro teve uma ação efetivamente contra, e com força contra esses traficantes, né? Matam, sei lá quantas pessoas, se fala em 40 mil por ano que esses traficantes matam no Rio de Janeiro ou no Brasil por ano, não importa o número, tá? Mas lamentar a morte de 100 deles me parece muito ridículo, né? Ou seja, as forças policiais entraram com força, como tinham que entrar, e enfrentaram uma resistência terrível, né? E tiveram que agir, senão é um ou outro, né? Então a gente sabe como é que são essas coisas. Mas eu acho que o problema maior é esse, né? Como o Brasil vai se livrar da criminalidade e não virar um México ou uma Colômbia, né? Eu tive no México uns anos atrás, já faz quase uns 12 anos, e uma empresa, um cliente meu tinha comprado uma empresa no norte do México, e uma família de brasileiros pegou o carro e foi ali pertinho do Texas, nos Estados Unidos, foi passar o fim de semana nos Estados Unidos, ali fazer umas comprinhas e voltar para a cidade, brasileiros recém-chegados no México. E ao chegar num posto de gasolina, os traficantes abordaram essa família e disseram: olha, nós vamos botar a droga no teu carro e tu vai passar com o carro na imigração americana, e nós estamos aqui atrás. Qualquer bobagem que tu fizer, os 4 estão mortos, o casal e os filhos. Então a família saiu com a droga dentro do carro, tendo que cruzar a fronteira dos Estados Unidos. Imagina a tensão dessa família, o trauma que causou para essa família. Isso é um pequeno exemplo de coisas como as coisas aconteciam lá, e o Brasil está muito perto disso, né? Se o Brasil está muito perto disso, e se não houver um enfrentamento claro, ostensivo, com eficiência, e não é com flores, não é jogando pedra nas pessoas que vai se resolver essa questão, é uma questão muito mais séria. Bandido se enfrenta com bandidagem também. Não digo bandidagem, mas com força, né? E com estratégia. E eu acho que pela primeira vez o governo do Rio de Janeiro teve estratégia, teve inteligência e conseguiu atacar com força, com muita coragem, né? Eu admiro demais esses policiais que fizeram esse ataque, que apesar do equipamento que eles têm, correndo risco de vida, né? Para a defesa da sociedade carioca. E isso não é, da sociedade carioca não, da sociedade brasileira. Isso não é valorizado por boa parte da imprensa e boa parte dos políticos. Aliás, a maioria, o que eu lamento profundamente, porque é a inversão de valores total na nossa sociedade. A gente prefere defender bandidos do que defender aqueles que lutam pela lei, a inversão do bem pelo mal. Então, a sociedade, parte dela, especialmente boa parte da imprensa, isso é lamentável, que esteja defendendo a criminalidade, defendendo o mal em detrimento do bem. Eu nasci em 1953, eu fui criado pela minha família, pelos meus pais, por todas as pessoas que eu me envolvia no Colégio Farroupilha, defendendo o bem. E aprendi a minha conduta a ser muito correto, e tento ser assim na minha vida, né? A nossa geração, agora, né? Agora, poxa, a gente vê essas pessoas defendendo o crime, mas onde é que nós estamos? Onde é que vamos parar? Eu não entendo isso. Para mim, isso é absolutamente chocante. Eu procuro muitas vezes abstrair o que eu estou vendo, o que eu estou enxergando no dia a dia, o que a gente discute nos grupos de WhatsApp, porque essa realidade é infernal. Se eu pensar nos meus filhos, especialmente nos meus netos, que estão aí com 9 e 7 anos, qual é o futuro deles aqui nesse país enfrentando tudo isso? Aí vejo, nesse final de semana, ontem, aliás, a eleição do prefeito de Nova York. Eu disse, poxa, mas eu vou para os Estados Unidos, que é um país relativamente seguro ainda, talvez um dos mais seguros do mundo, felizmente, ainda tem esse porto de escape. Agora, a gente viu, e eu acompanhei, eu fui diversas vezes a Nova York, antes e depois da limpeza que foi feita pelo prefeito famoso, agora me fugiu o nome, que limpou Nova York. Nova York é uma cidade dominada pelo crime nos anos 70. Eu vi isso lá.
e depois limpou Nova York, se podia andar tranquilamente na rua. Agora assume um prefeito, um muçulmano, que totalmente de esquerda, né, da esquerda radical. Então, o que vai ser de Nova York? Vai voltar a criminalidade aqui? Já tinha voltado. Eu estive lá a última vez, faz o que, uns 2 anos, se andando na rua, já senti o cheiro de maconha na rua, né? Coisa que tinha acabado depois dos anos, ali nos anos 80. Então, eu acho que a sociedade no mundo está se deteriorando, isso eu vejo com muita preocupação, Silvio. A gente viu nesses países, como eu citei, Colômbia, México, agora Brasil, e eu dizia até para uns amigos esses dias, a gente tem que estar todos os dias, graças a Deus, que a gente sai, que a nossa família sai e volta para casa são e salvo, porque nós corremos o risco todos os dias de sermos, enfim, atacados, enfim, assaltados, assassinados, e nada disso vai acontecer, e nenhuma punição Foi vai o acontecer. Rudy Giuliani aquele? Rudy Giuliani, exatamente. Foi Giuliani, prefeito, né? Giuliani. Giuliani. Giuliani que fez a limpeza no Nova York. Lembra da tolerância zero? É. A vidraça quebrada, me lembro bem da vidraça quebrada. Assim acabou a criminalidade em Nova York, com tolerância zero. Aqui a gente é tolerante com tudo que acontece. Coitadinho, é vítima da sociedade. Que vítima da sociedade, cara? Aquela mãe lá no Rio de Janeiro foi brilhante ao dizer: meu filho é vítima da sociedade, coisa nenhuma, ele é vítima das escolhas dele, que ele teve a escolha, e ele fez a escolha pelo crime. Então ele tem que pagar por isso, tá muito certo. Agora, a sociedade brasileira, ela está assim, o Biderman, e é uma explicação, digamos, filosófica. Durante muitos anos, 40, 50 anos, esse pessoal que está hoje governando o país, ele criou uma ideologia exatamente disso, de vitimar o bandido. Por quê? Porque eles viram no crime uma forma de aliança que os iria patrocinar, como está acontecendo. Mas eu acho, Silvio, desculpe te Também interromper, isso, né? eu acho que esse pode ser um fator de inflexão importante para as eleições de 26, muito Com importante. certeza. Se puder ser bem usada, tudo que que a esquerda maldita, a esquerda radical está fazendo, inclusive a imprensa, infelizmente, boa parte da imprensa, não vou generalizar, mas boa parte da Da imprensa, grande imprensa, né? a sociedade está percebendo o que está acontecendo e as pesquisas estão aí mostrando. Eu acho que esse pode ser um ponto de inflexão muito importante para as Exatamente. eleições de 26, onde a segurança pode passar a ser um fator decisivo para as eleições de 26. E outra coisa, né? Nós temos que aprender o seguinte: ó, um camarada que tem toda a folha corrida dele tão recheada a ser o nosso presidente, qual é o estímulo que tu dá? Como é que tu vai falar eu como professor em escola média, o que eu vou dizer? Vem cá, olha, tu precisa, para ser presidente da República, precisa ser um cara com virtude e tal. E o Brasil tem um cara que está muito longe de ser virtuoso em qualquer área da vida que se diga, né? Não só ele, mas tudo que ele representa. Claro, né? ele representa tudo, que ele exatamente. ele representa tudo que tem de mal, É. tudo que tem de errado nos valores, nos princípios da sociedade. Começa pela corrupção e toda essa leniência com o crime, fora outros atributos que eu deixo de lado agora, mas que levam para a sociedade essa mensagem. Poxa, se a sociedade vota num sujeito como esse, que representa tudo de mal que existe na sociedade, além de todo o dano que já causou em 17 anos de poder, esse cara só causou dano ao país, seu. Então, poxa, nós estamos aí, ainda tem, sei lá, metade da população, ou quase isso, vota nesse cara, por quê? Pelas benesses que ele dá. Agora quer dar o vale-ônibus, está dando isenção de imposto de renda, aumentando os limites. O Até aí, tudo bem. assistencialismo pelo assistencialismo, né? O Nordeste, mais da metade da população nordestina vive do Bolsa Família, Silvio. É Que verdade. absurdo É uma isso. loucura. Que absurdo. Um país desse só vai para o fundo do poço, né? Aliás, o Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, esse camarada aí vai ter uma propulsão na sua carreira, com certeza, muito Já grande. teve, né? Já teve. Já As teve. pesquisas já mostram Esse vai isso. ser o nosso presidente. Exatamente. Eu acho que vai decolar, porque é o que, como está dizendo, a sociedade livre, a sociedade séria, a sociedade que gosta da família, das coisas certas, de valores e princípios, esta está esperando por um líder como ele. É. Nós vimos aquele apresentador famoso de televisão que ensaiou uma candidatura à presidência da República, dizendo que lamentava que tinham 120 mães chorando. Nunca ele lamentou a morte de uma pessoa de bem assassinada por um traficante. Nunca vi ele fazer isso. Agora vai na televisão Hipocrisia. lamentar a morte de 120 gentalha. bandidos e ladrões. É inadmissível isso. O sujeito desse tinha que ser expurgado da sociedade. Execrado. Isso cabe a nós, nas eleições, fazer isso também, né? Dar a nossa contribuição para fazer a faxina que o Brasil precisa dessa gente. Carlos,
Um grande abraço, muito obrigado pela sua Silvio. presença. Até uma Bom falar próxima. contigo. Até. Bom, para o encerramento do programa dessa semana, está aqui comigo Wesley Lacerda, lá de Recanto Maestro. Recanto Maestro, que é a Bom, Silvio. Califórnia do Rio Grande do Sul, né? É mais ou menos, né? Tio? Lá a gente está querendo fazer um oásis intelectual Um que oásis produz intelectual. cidadão de bem. Que maravilha, né? Aliás, nós estamos precisando muito disso, né? E essa questão da guerra, vamos começar por aí. Essa guerra ao tráfico, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, é uma coisa emblemática da situação que o Brasil está e para onde nós poderemos ir a partir deste evento. Eu acho que ele tem um significado, né, Wesley? Estamos conversando aqui antes do programa, de que pode ser um momento de inflexão na sociedade brasileira. Pois é, Silvio, é um pouco duro a gente estar com essa sensação hoje de que está se combatendo o tráfico. Na minha visão, nós não estamos combatendo o tráfico ainda. Uma ação, 2 ações, 3 ações não vão resolver o problema. O problema é endêmico. O problema não está dentro da favela. O problema está dentro do governo. Nós estamos vivendo uma situação onde o dinheiro ilícito de tantos negócios que iniciam pela droga, mas não é só a droga, hoje estão espalhados por toda a economia. Por toda a economia. Postos de combustíveis, comércio, lojas, distribuidoras, universidades. E tem um braço aparentemente legal. Tá? A pergunta é, isso se deu com a conivência do governo no início, mas num segundo momento, com a parceria do governo. Nós estamos vendo um governo federal, infelizmente, eu preciso me posicionar sobre isso, um governo federal que é conivente, parceiro do tráfico, em diversas das suas instâncias. Seja do executivo, principalmente do legislativo. E não esconde isso. Mas também do judiciário. É. Tá? Então a gente está vendo um sistema de poder que garante a permanência de um grupo de poder no executivo e no legislativo para manter o seu espaço nos seus negócios, na favela, nas drogas, nas armas, no jogo, nas bebidas. A gente não pode desconectar os fatos, né, dessa discussão que teve em São Paulo do metanol nas bebidas alcoólicas. É tudo uma grande engrenagem. No final, é um crime organizado, em desvantagem do cidadão da sociedade. Então nós temos o nosso próprio Hamas. O nosso próprio Hamas chama PCC e Comando Vermelho. Por que estão agredindo o Comando Vermelho? Porque está crescendo o PCC. É o PCC que está financiando. Mata o meu inimigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, a gente está vendo que o crime, né, suportado pelo STF, que gerou um resort de bandido nas favelas do Rio de Janeiro, hoje, mais das 130 vítimas causadas, 134, acho, 130 e poucos, no momento que a gente está falando, 70% não são do Rio. Não são do Rio. São de fora, basicamente, do Nordeste, infelizmente, que vêm passar férias no resort das favelas, protegidos pelo STF. Nós já vimos isso acontecer. Vou dar 2 exemplos de combate ao crime organizado. Um mais antigo, um muito recente e atual. Mais antigo, Rudolph Giuliani, Nova York. Qual foi a política que ele instalou? Tolerância zero. Ataque maciço, tolerância zero com crime, guerra com os caras. Comprou essa briga e deu uma limpada em Nova York. O que aconteceu?
reflora a economia nova-iorquina, reflora o preço dos imóveis, reflora o comércio. Renasce é um Nova York, trader, né? renasce. É verdade, Renasce Nova York. Virou uma grande trader mundial. Nova York. Sempre foi uma grande ponto mundial. Mas renasce como um trader porque tem a cidade de volta com possibilidade. Então isso é Hoje, nós decaímos muito em Nova York. Muito em Nova York. Nova York hoje não é uma cidade americana. É uma cidade multinacional com múltiplos interesses e muitos deles de volta para o crime organizado. Então, ou seja, daqui a gente tira uma lição importante para nós. Segundo caso, Bukele, Equador. Esse cara fez, El Salvador, desculpa, fez uma faxina em El Salvador. Matou gente, prendeu gente, acabou com a conversa. Mas El Salvador voltou para uma rota do turismo. Voltou para uma rota de segurança, pesquisa, inovação e empreendedorismo. Agora tu pega um empreendedor que nem eu, seu Wesley. Vou botar uma operação no Rio de Janeiro? Não sei. Não tenho vontade. Nenhuma. Eu saí do Rio Grande do Sul muito cedo. Morei em Curitiba, morei em Minas Gerais, morei em Brasília, morei em São Paulo. Tive a oportunidade de morar no Rio. Falei, não vou. Não vou. E a nossa unidade no Rio de Janeiro sempre foi fraca. Beleza. Sempre um jogo de interesse. É o dinheiro do petróleo, é o dinheiro do crime, é o dinheiro do conchavo. Crise, problema, crise, problema, crise, problema. Por que eu, empreendedor, vou me meter nisso? Quero distância. Então, para a gente ter sucesso no Rio de Janeiro, Silvio, a gente tem que fazer uma operação dessa por semana. Por 6 meses. tem que ser um programa permanente. São no mínimo 30, 40 operações como esta. 6 meses, no mínimo. O problema, Receita do Bukele e do Rudolfo Giuliani. O problema é a nossa Suprema Corte e comprometimento do governo com os traficantes. É isso aí. O prefeito do Rio agora recuperaram o processo do TSE, que ele teve abuso de poder, que gerou a reeleição. Aí, já a primeira juíza já deu o veredito, dizendo, é verdade, tem que caçar o mandato. Aí um segundo juiz disse assim, quero vistas. Vai deixar virar 1 ano. Não vai dar tempo de rodar o processo antes dele acabar o mandato. Mas, de novo, nós estamos o sistema se protegendo, se defendendo. Possivelmente essa criatura que votou a favor dessa juíza, me desculpa, né, cara? Estamos retomando uma discussão de 2022, início de 22. Agora, quando a gente faz o processo de subida no morro. Então, é o sistema. Nós estamos lutando contra um sistema. Só que é o seguinte, Silvio, assim, se não fizer isso, nós vamos matar a atividade empresarial séria. Estamos matando o Brasil, né? Veja bem, o Rio de Janeiro, eu estive algumas vezes no Rio de Janeiro, mas lá atrás, na década de 70, que era diferente, mas o Rio de Janeiro sempre foi o símbolo do turismo brasileiro. Naquele tempo tinha aqueles que a gente mandava para, como é que chama aquelas fotografias? Cartão postal. Cartão postal. Era o típico cartão postal do Brasil, o Rio de Janeiro. Hoje, o que é o Rio de Janeiro? Quer dizer, hoje as pessoas dizem, não venham para o Rio de Janeiro. Quer dizer, o Rio de Janeiro hoje é um local demoníaco. É um local que você não pode nem pensar em morar, sequer visitar. Quer dizer, e aí? Está destruído o Brasil. O acordo que o Brizola fez quando se elegeu, um gaúcho que se elegeu, o acordo foi assim, a polícia não sobe, mas vocês não descem. Então, ali vocês me deixam as praias livres. Mas aí, ali se criou a bandidagem. Uma das empresas do nosso grupo familiar era uma construtora. Né? E ela tinha obras na Rocinha. Não saía a obra de jeito nenhum até que se contratou as empresas da Rocinha para fornecer o material.
E aí alimentou o dinheiro do tráfico, alimentou o dinheiro da droga, alimentou o dinheiro das armas, alimentou, aí sai a obra. Quem define a obra no Rio de Janeiro são os traficantes. Outro está aliado, outro não empreende. Não empreende. Um cara como eu, ó, sai de perto, não investe R$1. Aliás, essa é a minha situação hoje do Brasil, tá? Eu vou ficar 2 anos quietinho, com dinheiro guardado. Conforme. Vamos ver o que vai acontecer. Agora ver o que vai vem tem acontecer. eleições. Eu não sou muito otimista em relação à eleição. Em primeiro Também. lugar, nós não sabemos votar. Em segundo lugar, a máquina, o sistema todo é muito poderoso. Ele é fraudulento, ele faz o que pode para se manter no poder. Eu, particularmente, acho que não vão ter eleição ano que vem. Pode me cobrar. Vou estender o mandato, fazer 5 anos. Fazer para conseguirem se consolidar ainda mais. Porque se for uma eleição lisa o ano que vem, esse atual presidente, eu acho que nem tem saúde para isso, mas seja quem for, não ganha. E se for o Bolsonaro, se for quem o Bolsonaro indicar, a direita vai ganhar a eleição lisamente. A direita ganha. Ainda mais agora com esse processo que tu falou aí. As pessoas estão se dando conta de que nós estamos indo para o fundo do poço, nós não vamos ter mais segurança nenhuma, nós não temos futuro nenhum para a futura geração. E aí? Então, eu acho que nesse momento, tu colocasse uma frase fundamental aí. É o ponto de intersecção, de virar chave. Ou nós viramos, ou não tem jeito. Nós vamos perder uma mão do Brasil. Estamos num risco muito ruim, muito sério. Wesley, obrigado pela tua presença aqui uma vez mais. Eu que te agradeço. Com o Wesley, nós fechamos o programa dessa semana. Muito obrigado pela audiência. Um novo encontro a semana que vem aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até lá.